Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no final do mês de setembro, que esse mês é dedicado à reflexão sobre a importância da Palavra de Deus em nossas vidas, que nos vem pelas Sagradas Escrituras, e quando bem interpretadas pelo magistério da Igreja e pela tradição da Igreja, nos leva à salvação e, como consequência, a uma vida nova. E nós celebramos o Dia da Bíblia, porque justamente nesse último domingo do mês de setembro é o dia mais próximo da festa de São Jerônimo, que nesse ano coincide. O último domingo de setembro é também o dia de São Jerônimo, embora não seja celebrado por ser domingo. No domingo nós celebramos o Dia do Senhor, mas lembrando desse grande homem que teve lá suas dificuldades, seus humores um pouco mais exaltados em tantas situações, mas que viveu para o bem da Igreja, para o bem do povo de Deus. E, entre outras coisas, foi um grande estudioso, tradutor e comentarista das Sagradas Escrituras. Viveu no final do século IV, começo do século V, os primeiros séculos da Igreja, quando já não se conhecia muito mais tanto o hebraico quanto o grego, e começava a ser essa necessidade de ter as Sagradas Escrituras na língua do povo, que era, na época, o latim, que dominava toda aquela região do Império Romano. Depois, mais tarde, sabemos que outras línguas foram traduzidas, e nós temos hoje a Bíblia Sagrada traduzida em quase todas as línguas conhecidas, né, do planeta. É o livro mais traduzido que nós temos. Para que, mediante toda essa riqueza de Deus que se revela a nós, tanto no Antigo Testamento enquanto profecia, e no Novo Testamento enquanto realização, possa chegar até as pessoas possam ter realmente um norte para suas próprias vidas. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que a palavra de Deus por excelência é Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e veio morar no meio de nós. A palavra que se fez carne e que existia antes de todos os tempos. Foi realmente em Cristo que tudo foi criado, né? E, ao mesmo tempo, sabemos que nele que tudo subsiste. E é ele justamente que é anunciado quando a palavra é proclamada e anunciada. Portanto, meus irmãos e irmãs, é sempre uma oportunidade de nós, chegando no final do mês de setembro, continuarmos alimentando-nos da palavra de Deus, que já na própria liturgia da Igreja, cada domingo na liturgia dominical, a cada dia na liturgia diária, na liturgia ferial, a cada sacramento, a cada reunião, a cada encontro, nós temos a palavra de Deus sempre abundantemente semeada. Seja pela Escritura do Antigo e Novo Testamento, seja através da oração, tanto dos cânticos da Escritura como dos salmos, enfim, tantas oportunidades. E, ao mesmo tempo, para que nós, em Cristo, encontremos essa palavra que se fez carne e veio morar no meio de nós, e nós, ao acolher a palavra, acolhemos aquele que é a palavra viva, Jesus Cristo, nosso Senhor. E nessa configuração a Cristo, possamos colocar em prática a palavra de Deus cada dia da nossa vida. Portanto, ao concluirmos o mês da Bíblia, não quer dizer que agora não tem mais a Bíblia para ser lida. O mês serviu para que nós aprofundássemos o livro da sabedoria, ao mesmo tempo para que nós aprofundássemos a importância da Escritura em nossa vida, para continuarmos ainda mais saboreando a palavra de Deus, que está na Sagrada Escritura, cada vez mais. Sempre é uma injeção de ânimo que a cada ano, o mês de setembro, desperta para cada um de nós. E isso inspirado nesse grande homem de Deus, que dedicou grande parte da sua vida nessa procura de tradução, de comentário, de reflexão, de aprofundamento da palavra das Escrituras Sagradas, tornando-as, possível que nós pudéssemos entender em nossa língua. Hoje, com tantas traduções, na língua portuguesa, temos várias traduções em português, é sempre uma oportunidade de nós saborearmos e vermos o que Deus fala para cada um de nós. Esses mistérios da graça do Senhor, mais do que o homem encontrar e buscar esse Deus, ele veio ao nosso encontro.
veio ao nosso encontro, se revelou para cada um de nós como vida, como liberdade, como salvação, como aquele que nos libertou de todos os males e do nosso pecado. E que, na plenitude dos tempos, enviou seu próprio Filho, no qual tudo foi criado, para que pudéssemos revelar para todos nós aquilo que é a vontade do Pai que está nos céus e o caminho de volta para chegarmos até o Pai. Portanto, que nós continuemos nessa procura de buscar o alimento na palavra do Senhor. E nós estamos, caríssimos amigos e irmãos, no 26º domingo do tempo comum, nesse final de semana. E o começo da leitura do livro dos Números, primeira leitura, está muito parecida justamente com o começo do Evangelho de Marcos. Veja bem, começamos o livro dos Números dizendo que o Senhor falou a Moisés e que chamou 70 anciãos. E ali, ao rezar com os 70 anciãos, repousou sobre eles o Espírito e puseram-se a profetizar. 2 homens, porém, tinham ficado no acampamento, não foram com Moisés. Um chamava-se Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou igualmente sobre os 2, que estavam na lista, mas não tinham ido à tenda. E eles profetizavam no acampamento. Aí foram avisar Moisés, que 2 que não estavam na tenda, estavam também profetizando. E aí, então, disse Josué a Moisés, manda que eles se calem. Moisés respondeu, tens ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Ou seja, diante da reclamação que 2 que não estavam na tenda, mas estavam na lista, profetizaram, Moisés, com toda a sabedoria, fala, quem dera que todo o povo de Deus fosse profeta. A mesma coisa, meus irmãos e irmãs, acontece no Evangelho. João disse a Jesus, mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus lhe disse, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Portanto, na leitura dos Números e a primeira parte do Evangelho de Marcos, fala desse mistério da ação do Espírito Santo que extrapola a instituição, vai muito mais longe. E quando nós queremos colocar tudo dentro de uma caixinha, né, proibindo aqui, não deixando que as pessoas possam anunciar o Evangelho. Sem dúvida que é uma questão bastante complexa, caríssimos irmãos e irmãs, mas o Evangelho é muito claro. Jesus, tanto falando do Evangelho, que é um eco também do livro dos Números, que nós ouvimos na leitura primeira, que fala justamente que Deus atua e age muito além daquilo que nós podemos imaginar. Inclusive, no documento sobre a igreja, fala que tem muita gente que não recebeu o anúncio do Evangelho, mas que coloca em prática o Evangelho até sem saber, colocando em prática muitos valores do Evangelho, em relação à família, em relação à vida, em relação aos gestos de cada dia. O Espírito de Deus atua e age no meio de nós. Cabe a nós discernir, aí está a missão um pouco da autoridade de cada lugar, de discernir onde realmente é Deus que está agindo e não outra situação. Muitas vezes também acontece pessoas que se projetam, que falam, etc. Mas aí está justamente essa questão de ver a importância daquele que tem essa missão de discernir os espíritos e ver realmente a ação de Deus na vida das pessoas, não é? Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, na segunda parte do Evangelho, fala que quem der um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Então, são vários ensinamentos que nós temos no Evangelho. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que não creem, melhor seria que fosse jogado ao mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta. E melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno.
Se teu pé te leva a pecar, corta. Melhor entrar na vida sem um dos pés, que tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, a mesma coisa. De tal maneira, melhor entrar no reino com o olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Portanto, na segunda parte do Evangelho, depois de falar um pouco dessas questões das profecias, fala da coerência de vida, de nós justamente ajudarmos o outro, tendo um copo d'água, e sabemos renunciar a algo que nós temos, que nossa mão faz, que nossos pés vão, que nosso olho vê, enfim, saber dizer não ao pecado para andar pelo caminho do Senhor. Ou seja, de tal maneira que nós somos chamados justamente a ver que quanto mais nós somos chamados a anunciar o reino, a conviver na diversidade, do outro lado somos chamados a ser coerentes também. Ou seja, colocar em prática a palavra de Deus, sabendo realmente viver de acordo com o Evangelho e não simplesmente, né, algo que vai sendo feito sem que nós sejamos comprometidos com o Evangelho, com a palavra de Deus. Por isso, o profeta é alguém também que vive isso. Ele não é um profissional que faz as coisas, age, mas sua vida é diferente. Dentro de nossa vida, a vida está inserida junto com a nossa missão e com a nossa fala. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, na segunda leitura fala dessas questões. Uma vez que nós somos chamados a atuar e agir, e junto com a nossa vida, vai a nossa palavra, a palavra é a nossa vida, também a questão financeira, a questão também econômica, fala aqui da exploração, na leitura de São Tiago, né? Fala, inclusive, de algo aparentemente impossível. O vosso ouro e o vosso sapato estão enferrujados, né? Ou seja, amontoaste tesouro nos últimos dias e segurou o trabalho dos trabalhadores que trabalharam nos seus campos e os deixaram de pagar. Está gritando e o clamor chegou até mim, né? Disse luxuosamente, entregues a boa vida e, ao mesmo tempo, condenando o justo, e os assassinastes. Lembrando, portanto, que a consequência da nossa vida de colocar em prática a palavra de Deus deve ser tal também que nós saibamos, caríssimos irmãos e irmãs, também viver na vida de sobriedade e não de exploração. E o mundo de hoje, com toda a questão do sistema econômico, que fala apenas da economia, às vezes parece que não há lugar para que nós possamos fazer o bem, que possamos partilhar uns com os outros, onde todos tenham o necessário para viver. Portanto, é uma oportunidade de nós vermos, meus irmãos e irmãs, se de um lado nós somos chamados a ver a ação do Espírito Santo, que vai atuando também fora dos nossos limites, e que cabe a nós discernirmos os caminhos, do outro lado também Jesus que fala dessa coerência naquilo tudo que nós fazemos, agimos e ajudamos, um ao outro, como lembra o Evangelho, ou seja, sabendo renunciar também a tanta coisa, que isso nos leve a viver também um mundo onde o encontro com as pessoas seja tal que leve a fraternidade, leve a comunhão entre nós, e não a exploração do homem pelo homem, mas sim a partilha e a fraternidade entre nós. Eu creio que é justamente uma grande, grave responsabilidade de com que a nossa vida concorde com aquilo que nós pregamos. Aquilo que nós pregamos nos leve também à conversão e a uma vida nova. Portanto, meus irmãos e irmãs, chegando ao final do mês de setembro, que permaneça entre nós o amor pelas Escrituras Sagradas, a busca de cada vez mais lermos e colocarmos em prática a palavra de Deus, e ao iniciarmos nessa semana agora o mês das missões, o mês do Sínodo da Juventude, com tantos acontecimentos, nós continuamos vendo que a palavra de Deus deve nortear a nossa vida e a nossa caminhada. Tenho certeza de que tantos jovens necessitam dessa palavra, como também que quanto mais colocarmos em prática a palavra de Deus, mais também a missão vai chegando nessa preocupação nossa de anunciar o Evangelho a toda criatura, como consequência dessa palavra que nós ouvimos, essa palavra que nós vamos colocando em prática, que vai nos convertendo cada vez mais. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.